Oi pessoal, meu nome é Juliette e esse aqui é o canal Me Ajuda Aí, tirando várias dúvidas de vocês a respeito de ensino, a respeito de biologia. Vamos começar? A aula de hoje a gente vai continuar a aula passada que falava sobre o sistema respiratório. Então se você perdeu, dá uma olhadinha lá na aula 1, Sistema Respiratório 1, para você continuar aí a respeito do sistema respiratório com essa aula de agora, tá? Antes de começar, pessoal, por favor, clica nas notificações. E se você está assistindo o meu canal, não esquece de se inscrever. Se inscrever me ajuda muito, muito mesmo, ajuda pro, tá? Então, eu peço para que vocês façam isso agora, porque senão a gente acaba se esquecendo, né? Então vamos para a aula? Vamos começar! Da gente começar a falar sobre Sistema Respiratório 2, aula 2, a gente vai retomar um pouquinho da aula 1, tá? Então a gente precisa lembrar que o sistema respiratório é composto pelos órgãos nariz, faringe, laringe, traqueia, brônquios, os bronquíolos e os alvéolos pulmonares no final de cada bronquíolo. Todo bronquíolo é envolto por uma película chamada de pleura. Essa região dos bronquíolos e da pleura dos alvéolos pulmonares é chamada de pulmão. E abaixo do pulmão a gente tem o diafragma. Ok? Lembraram disso? Muito bom. Então a gente vai continuar a partir daí, tá? Na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre os órgãos que compunham o sistema respiratório, né? Só que a gente parou de falar e a gente precisava retomar falando um pouquinho sobre troca gasosa. O que é troca gasosa? Então vamos lá. A finalidade do sistema respiratório é absorver o gás oxigênio e eliminar o gás carbônico, né? Que é tóxico para o organismo humano, certo? Ótimo! E como que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso através de trocas gasosas. Essas trocas gasosas acontecem nos alvéolos pulmonares. Então, ali no final dos brônquios, existem aqueles cachinhos chamados de alvéolos pulmonares e são eles os responsáveis por fazer essa troca gasosa. E como a gente chama essa troca gasosa? A gente chama essa troca gasosa de hematose. E por que hematose? Olha, simples assim. A troca gasosa vai acontecer por um mecanismo que a gente também já estudou quando a gente falou de difusão, lembra? Ó, como uma aula se liga a outra, né? Então a gente falou de difusão e a gente falou de difusão simples e difusão facilitada. E aí eu dei o exemplo para vocês que a troca gasosa de oxigênio e gás carbônico nos alvéolos pulmonares acontece por difusão. Ou seja, quem vai receber esse oxigênio que eu inspirei até chegar nos alvéolos pulmonares é a corrente sanguínea. Então o alvéolo pulmonar, ele está ligado a vários capilares sanguíneos. Capilares são aquelas veias muito finas, tá? E esses capilares se ligam ali ao alvéolo pulmonar, permitindo que o alvéolo pulmonar passe o meio mais concentrado dele em oxigênio para o meio menos concentrado em oxigênio, que é a corrente sanguínea. Então, quem vai capturar esse oxigênio dos alvéolos pulmonares é o sangue que está lá dentro dos capilares. E isso vai acontecer por difusão, meio mais concentrado, alvéolo, para o meio menos concentrado, os capilares sanguíneos, certo? Ótimo! Os capilares sanguíneos, eles têm aí várias células que formam o sangue, né? E uma dessas células é responsável por capturar esse oxigênio e carregar esse oxigênio dentro da corrente sanguínea. E essa célula é a hemácia. A hemácia é aquela célula vermelhinha que parece um mentos, mas ela é esmagadinha no meio, né? A hemácia, ou glóbulo vermelho, né, ela tem a função, então, de passar aí para os órgãos oxigênio. Ela oxigena o sangue. Então, por isso, nome hemácia, né? Por isso a gente vai chamar essa troca gasosa entre o alvéolo pulmonar e o sangue de hematose. Porque quem vai capturar esse oxigênio é a hemácia, tá? A hemácia, assim que ela captura o oxigênio, ela vai ter um nome, né? Ela vai modificar o nome dela para oxihemoglobina.
Oxi, porque é oxigênio, e hemoglobina, porque a hemácia tem uma cor vermelha, né? Esse pigmento vermelho, que não é o pigmento de todos os seres vivos, alguns seres vivos não possuem esse pigmento avermelhado, né? Chamado de hemoglobina no sangue. E esse pigmento, a hemoglobina, ela facilita muito a absorção, né? A ligação do oxigênio ao sangue humano, tá? E como que ela vai fazer isso? Ela vai fazer isso assim, ó, quimicamente, né? Ela consegue, né, pela estrutura química dela, tem receptores que se ligam a essa molécula de oxigênio e ela vai carregar esse oxigênio para o sangue, tá? E aí vai oxigenar os órgãos, né? Vai fazer aquela... A gente falou, né, que a respiração era dividida em 3 e a hora que ela está oxigenando os tecidos, né, os órgãos, a gente vai chamar ela então de respiração pulmonar. Então ela vai fazer a respiração pulmonar, tá? A hemoglobina, esse pigmento vermelho das hemácias, ele é formado de ferro. Daí a importância da gente se alimentar com bastante ferro. Quanto mais ferro a gente se alimenta, mais pigmento avermelhado, mais hemoglobina a gente consegue ter aí nas nossas hemácias e melhor é a oxigenação do nosso sangue, tá? Quando falta oxigênio no sangue, por conta dessa falta de hemoglobina, normalmente é porque a pessoa tem carência de ferro, né? Ela não come alimentos ricos em ferro, como por exemplo o clássico feijão, né? O feijão ele é clássico e ele tem muito ferro, né? Então ele é super importante na alimentação. E aí uma pessoa que não come ferro, não se alimenta com ferro, ela tem uma carência de hemoglobina, né? E aí ela começa a ter uma doença chamada anemia. A anemia, que a gente pode falar depois em sistema digestório, né, por exemplo, mas a anemia ela é causada pela falta de ferro no sangue, que causa na pessoa anêmica uma prostração. Ela vai ter sonolência, né? Ela vai ter uma dificuldade de raciocinar. Tudo isso ligado à falta de oxigênio que ela não tem, né? Ela tem uma falta de oxigênio nos órgãos e nos tecidos, por isso ela fica sonolenta, apática, com uma dificuldade de raciocínio, por exemplo, certo? Então, pelo amor de Deus, hein, gente? Começa a comer ferro, né? É muito importante. Você pode não gostar de feijão, mas você pode gostar de outros alimentos ricos em ferro, tá? E isso vai te ajudar muito a ter uma vida mais saudável, certo? Ótimo! Então falamos aí de troca gasosa quando o oxigênio ele é capturado pela hemoglobina, se tornando uma oxihemoglobina. A mesma coisa vai acontecer na reação contrária, né? A hemoglobina também se liga ao gás carbônico e aí ela manda o gás carbônico através dos capilares sanguíneos para o meio menos concentrado em gás carbônico. Então a gente tem lá corrente sanguínea lotada de gás carbônico, porque ela metabolizou e ela vai mandar esse gás carbônico para os alvéolos, que tem uma menor concentração de gás carbônico, e você vai soltar esse gás carbônico durante a respiração. Para a gente tirar toda a prova dos 9 e entender tudo sobre hematose, sobre troca gasosa, fica aí com a lozinha, né, que eu fiz para vocês, para a gente ter certeza do quanto que o conteúdo foi aprendido. Então, dá uma olhadinha aí. Então, pessoal, só para completar aí o nosso estudo sobre hematose, a gente vai observar aqui, né, então que a gente tem um alvéolo pulmonar, né, como se a gente tivesse dado um zoom no pulmão. Aí a gente tem aqui um alvéolo pulmonar. Esse alvéolo pulmonar ele tá ligado aí a capilares sanguíneos, né? E aí a gente vai ter os capilares sanguíneos fazendo troca gasosa, dependendo aí da difusão, né? Ou seja, do lugar onde tem mais concentração para o lugar onde tem menos. Então, aqui no capilar, se eu tiver uma menor concentração de oxigênio no capilar e maior concentração no alvéolo, vou passar do lugar que tem mais para o lugar que tem menos. E a mesma coisa o gás carbônico, né? Tem uma maior concentração de gás carbônico aqui no capilar e uma menor concentração no alvéolo. Então, eu vou passar de onde tem mais para onde tem menos e aí o gás carbônico vai voltar e vai fazer a expiração, certo? Então, o que vale lembrar? Vale lembrar que, diferente do que a gente aprende normalmente no colégio,
Nesse caso aqui, a gente tem uma divergência quando a gente fala de artéria e veia, né? Quando a gente aprende no colégio, normalmente a gente fala que a artéria é onde passa sangue arterial, rico em oxigênio, e que veia é onde passa o sangue venoso, pobre em oxigênio. Mas nesse caso aqui, né, fazendo hematose nos pulmões, a gente tem uma divergência aí, né? Então essa não é uma regra, né? Olha só, quem vai passar sangue arterial, que vai levar o sangue, né, arterial, é, na verdade, a veia pulmonar. Então, eu tenho uma veia pulmonar saindo, né, com sangue cheio de oxigênio. Então, ela pega lá o sangue oxigenado e leva esse sangue oxigenado. E eu tenho uma artéria pulmonar chegando no alvéolo, rica em gás carbônico para fazer a troca gasosa, que é o sangue venoso. Então, nesse caso, eu tenho o contrário, a artéria pulmonar que chega com sangue venoso e a veia pulmonar que sai com sangue arterial, tá? Cuidado, isso pode cair em prova, ok? Vamos falar um pouquinho agora, pessoal, de inspiração e expiração e como isso acontece, como é que a gente consegue colocar ar para dentro e ar para fora do nosso organismo, certo? Ok, os nossos pulmões, eles são recobertos por uma dupla camada, né, de uma película extremamente fina que a gente vai chamar de pleura, né? A gente vai então dividir essa pleura em duas camadas, dois folhetos, e aí eles têm nome, né? Então um folheto é chamado de folheto parietal e o outro é chamado de folheto visceral. A gente pode até aprofundar essa aula falando um pouquinho sobre as pessoas que têm água no pulmão, por exemplo. A gente pode falar disso numa próxima aula. Se você quer, deixa aí que a gente fala sobre isso, tá? Ok. Esses folhetos, esses dois folhetos que formam a pleura, eles são como um saco plástico que envolve o pulmão, tá? Como se fosse uma bexiga, que eu encho de ar e esvazio de ar, tá? Então, eles são responsáveis aí por manter a pressão, né? Uma pressão diferente entre a caixa torácica, o meu pulmão e o meio externo, onde eu tenho uma grande quantidade aí de oxigênio. Então, se eu perfurar essa pleura, eu deixo de ter essa diferença de pressão entre o que está aqui no interior da caixa torácica e o que está aqui do lado de fora, que é a pressão atmosférica que a gente já conhece, né? Então isso não pode acontecer jamais. Perfurar a pleura é muito grave, né? A gente tem alguns acidentes que acontecem, normalmente acidentes de moto acontecem muito, né? Ou quando a pessoa é atropelada, que ela acaba perfurando a pleura com as próprias costelas, né? A costela acaba quebrando, assim, né? Quebra uma costelinha e ela perfura a pleura. E isso é muito grave. A pleura para de ter essa função de bexiga, né? Ela para de encher e esvaziar. Ela para de manter um equilíbrio de pressão entre o meio interno e o meio externo, e a pessoa não consegue mais fazer hematose, ela não consegue mais fazer troca gasosa, mesmo que ela tenha o pulmão todo preservadinho. Só a pleura parando de funcionar, a gente já tem um problema acontecendo, tá? Na aula passada, a gente também viu que o pulmão direito era formado por 3 lobos, né, 3 partes, e o pulmão esquerdo somente por 2 lobos. Por que isso acontece? Porque a gente tem o coração. O coração ele está no centro, mais virado para o lado esquerdo do que virado para o lado direito, tá? E aí, por essa situação, por ele estar aqui, para acomodá-lo, o pulmão esquerdo ele é um pouquinho menor do que o pulmão direito, tá? Então, por uma conformação anatômica acontecendo, certo? Ótimo! E a gente falou um pouquinho da pleura, né, desse equilíbrio aí de pressão, mas a gente ainda não falou de como o ar chega, né? A gente sabe que precisa encher, mas como que essa pleura enche, né? Como que esse bexigão enche de ar? Bom, vamos lá. O pulmão, ele se enche de ar e esvazia através dos movimentos de inspiração e expiração. Inspiração e expiração, certo? E como isso acontece? A gente sabe que esses dois saquinhos aí, a pleura, né, que recobre aí o meu pulmão, ela precisa se encher e esvaziar. E como ela vai fazer isso? É através de músculos.
mas o nosso sistema respiratório, ele não é formado por nenhum tecido muscular, né? Então aqui na traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos pulmonares, a pleura, nada disso tem tecido muscular. Então ele não é capaz de estender, né? De se distender sozinho, né? Então ele vai precisar de ajuda, e a ajuda vem dos músculos intercostais e do diafragma. Lembra que a aula passada a gente falou de diafragma? Então, olha a importância dele aí, né? O diafragma, ele é um músculo que fica aqui embaixo, né, das costelas. Então, você sente aqui, ó, o final das suas costelas, o diafragma tá aqui embaixo. E ele tá assim, tá? Então, quando você está expirando, relaxado, ó, ele está assim. A hora que você precisa inspirar, que é absorver oxigênio, ele vai baixar. Então, ele faz assim, ó. E aí, você solta o ar, ele faz assim de novo. Então, ele, junto com os músculos que a gente tem aqui, chamados de músculos intercostais, que vão fazer esse movimento de inspiração e expiração. Então, durante a inspiração, o diafragma baixa, ó. E durante a expiração, o diafragma sobe. E ele vai continuar fazendo esse movimento, graças a esse músculo, tá? Então, o pulmão seria incapaz de fazer esses movimentos, encher aí o meu pulmão com ar, tá? Ok. O nosso pulmão, ele vai manter aí, lembra, né? Que ele precisa manter aí um tipo de pressão diferente. Vale lembrar como que funciona essa pressão. Então, vamos lá. Vamos lembrar aí, ó, quando vocês estão lavando o quintal da casa de vocês. Quando a gente está lavando o quintal da nossa casa, a gente pega a mangueira, liga a mangueira enche de água e a gente fica lá, né, sem gastar muita água, tá, gente? Mas a gente fica lá lavando o quintal. E se a gente quer mais pressão, que a água solte aquela pressão, a gente coloca o dedo, né? Ou coloca lá aquele bico de pressão. O que aquilo tá fazendo? Aquilo lá tá diminuindo o calibre da sua mangueira. Então, quanto menor o calibre da mangueira, maior a pressão para sair aquela quantidade de água. O pulmão vai funcionar do mesmo jeito. Então, quando eu inspiro, meu diafragma desce, os músculos intercostais expandem e a caixa torácica fica maior, né? Fica cheia. E aí, o que acontece com a pressão? Quanto maior o volume, menor a pressão. Então, a pressão aqui dentro, durante a inspiração, é menor do que a pressão atmosférica aqui fora. E aí, ele vai obrigar o ar a entrar pelo meu nariz da maior pressão para menor pressão. A mesma coisa acontece durante a expiração, né? Quando eu expiro, o meu diafragma, ele volta para a posição, né? Que é a posição relaxada dele, os músculos intercostais também relaxam e aí eu diminuo o volume da caixa torácica. Diminuindo o volume da caixa torácica, eu tenho mais pressão do lado de dentro do que do lado de fora, obrigando o ar a sair de onde ele tem mais pressão para onde ele tem menos, e aí eu expiro. Certo? Deu para entender? Espero que tenha ficado fácil para vocês, tá? Então, quanto maior o volume, menor a pressão. Quanto menor o volume, maior a pressão. Já é? Certo, pessoal? Então, o que a gente pode falar mais sobre o sistema respiratório? O sistema respiratório costuma cair em várias questões de vestibular, em Enem, em provas de concurso, tá? E uma das questões clássicas que caem aí, né, de sistema respiratório, está relacionada à hemoglobina e à altitude, né? Então, a gente sabe, né, que quanto mais alto a gente tá, né, quanto maior a altitude, menor a concentração de gás oxigênio e menos pressão eu tenho. Quando eu tô mais baixo, a nível do mar, maior a pressão e maior a concentração de gás oxigênio, certo? Então, o que acontece quando eu, Juliette, que moro aqui em São Paulo, vou para uma região muito alta, né? Vou para La Paz, por exemplo. Ou quando os jogadores de futebol, eles precisam jogar nessas regiões que são muito altas, né? Como, por exemplo, La Paz mesmo. Quando isso acontece, eles não podem ir no mesmo dia jogar bola, né? Isso não pode acontecer. Por quê? Porque eles cairiam o rendimento e cairia muito o rendimento de um jogador de futebol.
Porque o jogador precisa respirar bem, absorver bastante oxigênio, porque ele precisa de muita energia para os músculos funcionarem, certo? A gente falou que oxigênio é responsável pela fabricação de ATP. Então, sem oxigenação nos músculos, eles vão ter alguns problemas respiratórios muito graves, tá? E aí, o que vai acontecer? Normalmente, né, vocês que gostam de futebol sabem disso melhor do que eu, que não sou expert nisso, mas eles vão 1 ou 2 dias antes do jogo, da partida, para o corpo deles se acostumar, né, com a altitude. O que vai acontecer? Pessoas que moram nesses lugares extremamente altos, né, muito mais altos, que tem uma falta da quantidade de oxigênio no ar atmosférico, elas acabam produzindo uma maior quantidade de hemoglobina. Elas têm mais hemácias do que uma pessoa que vive aí a nível do mar. Por que ela faz isso? Para compensar a falta de oxigênio. Tudo que ela conseguir vai ser lucro para ela, né? Então, os jogadores vão 1 ou 2 dias antes para o corpo manter esse equilíbrio. Nossa, não tem muito oxigênio aqui, então a gente precisa fabricar mais hemoglobina, a gente precisa ter mais hemácia disponível, tá? E aí, eles conseguem jogar normalmente. Então, geralmente, tem questões de vestibular que falam sobre isso, né? Falam sobre esses jogadores de futebol, o que acontece com esses jogadores de futebol. Tem questões que falam assim, olha, foi encontrado um passageiro num terminal aí de aeroporto do mundo e ele perdeu a memória, ele não sabe de onde ele veio. Fizeram lá um exame e descobriram que ele tem uma quantidade maior de hemoglobina ou de hemácia do que o normal, né? E o que isso sugere? Isso sugere que esse cara provavelmente tenha vindo de regiões de extrema altitude, tá? Outra coisa que a gente também observa, né? Os quenianos, né? Por que os quenianos, eles, quando vêm para o Brasil, ganham todas as São Silvestres, ganham todas as competições aí relacionadas à corrida? Porque esses caras treinam em altitude e eles têm uma concentração de hemoglobina maior do que uma pessoa que não treina em altitude. E aí, a hora que eles chegam aqui no Brasil, né, com uma altitude que não é, né, absurda, né, aqui em São Paulo, por exemplo, eles têm um desempenho muscular muito melhor, porque a oxigenação deles é muito melhor do que a oxigenação de um atleta que não treinou em altitude. Entendeu? Bom, pessoal, a gente termina a aula então e a gente falou bastante aí de hematose, inspiração, expiração, pressão. Falamos sobre algumas questões de vestibular que poderiam, né, no passado, assombrar a vida de vocês, mas não vai mais, porque agora vocês vão tirar de letra. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!